Verdade! O uso de defensivos agrícolas, também conhecidos como pesticidas ou agrotóxicos, sempre gera polêmica. Mas será possível nos dias de hoje abrir mão deles? Para responder essa questão, primeiro precisamos entender o que são, como funcionam e por que se tornaram tão importantes para as plantações. Os agrotóxicos são produtos destinados a cuidar da saúde das plantas, impedindo a ação de pragas, doenças e outras invasoras. Ao contrário do que muita gente pensa, essas substâncias não servem para deixar as plantas mais bonitas, maior, mais uniforme ou alterar o sabor. Os agrotóxicos existem para proteger as plantas, apenas isso. E é importante deixar bem claro que na natureza, as plantas não nascem em fileiras todas organizadas, nem mesmo aquela pequena hortinha caseira com ervas e temperos. Na visão de um inseto, as plantações são um buffet grátis, gigante, um parque de diversões de comida sem nenhum predador. A origem dos pesticidas é quase tão antiga quanto a própria agricultura. Os agrotóxicos são uma espécie de medicamento das plantas e, como todo medicamento, eles evoluem para se tornarem mais eficientes e seguros, para que seus efeitos colaterais indesejados sejam minimizados. Combater ou prevenir doenças em plantas hoje sem agrotóxicos seria tão difícil quanto combater infecções sem penicilina ou varíola sem vacinas. E mesmo com o uso de defensivos, ainda assim existem perdas, porque as plantas competem com inúmeras ameaças. E para cada tipo de ameaça, existe um tipo de produto. Os herbicidas, por exemplo, servem para eliminar a concorrência das plantas daninhas indesejáveis, que podem roubar luz, espaço e os nutrientes das plantas cultivadas. Aqui no Brasil, há milhares de plantas daninhas, e um tipo comum é o capim amargoso, que se espalha facilmente pelo vento e pode reduzir a produtividade de um campo de soja em até 80% se não for controlado. Já os fungicidas são usados para tratar as doenças causadas por fungos. Um exemplo devastador é a requeima, uma doença causada por um fungo que pode acabar com a plantação inteira de batata em poucos dias. E na soja, o grande vilão é a ferrugem, que também é causada por um fungo que pode causar perdas de até 90%. Os inseticidas são mais conhecidos e servem para inibir a ação dos insetos como gafanhotos, besouros, lagartas e mais de 10 mil espécies que devoram as lavouras. Um exemplo de praga muito comum aqui no Brasil é o percevejo, que consome a seiva dos ramos, hastes ou vagens do vegetal, além de injetar toxina nas plantas. É claro que no futuro, a ciência pode descobrir novas formas ainda mais eficientes de proteger as lavouras que podem complementar ou até mesmo substituir os agrotóxicos. Mas hoje, isso ainda não é possível. A gente entende que as diferentes formas de agricultura devem trabalhar juntas e produzir alimentos para uma população que cresce diariamente, sem fazer uso de mais terras. E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, mande a sua mensagem para a gente. Até mais!